tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências, e estou aqui para mais uma aula. E vamos ver qual é o assunto da nossa aula. A nossa aula de número 8 tem por objeto de conhecimento camada de ozônio. E no detalhamento, destruição da camada de ozônio, formas de diminuir ou reverter os impactos das ações humanas na camada de ozônio. Então, vamos para a nossa aula. Iniciamos a nossa aula mostrando para vocês aqui a camada de ozônio. É sempre importante lembrar que a camada de ozônio é um mecanismo de proteção que o nosso planeta tem. E aqui nessa imagem a gente consegue visualizar bem isso, né? Então essa camada de ozônio, que é assim chamada porque é formada por ozônio, né? Ela está localizada no final da troposfera e a sua maior parte já está na estratosfera, né? Lembrando que as camadas da atmosfera, nós temos várias camadas na atmosfera. As mais próximas da superfície do planeta é a troposfera e a estratosfera. E no final da troposfera e grande parte da estratosfera, nós encontramos a camada de ozônio, que é essa camada de proteção. E por que ela é uma camada de proteção? Porque ela nos protege dos raios solares prejudiciais, né? Então, nós temos aqui, ó, UVC, UVB, são raios que, se nós não tivéssemos essa camada protetora, iria causar grandes prejuízos à nossa saúde. Então, a camada de ozônio é algo positivo e é algo que nos protege desses raios prejudiciais. E vamos aí conhecer um pouquinho mais sobre isso que faz mal à nossa saúde, que são esses raios UVB e UVC, né? Então, a camada de ozônio, ela tem essa capacidade da absorção dessa radiação, ela consegue absorver esses raios que vai fazer com que nos proteja, né? Então, são esses. Então, nós temos aí o UVB. Esta faixa de radiação ultravioleta é parcialmente absorvida pela camada de ozônio. Então, essa UVB, ela é parcialmente absorvida pela camada de ozônio. A exposição excessiva a essa radiação, a UVB, pode causar danos à pele, pode induzir mutações genéticas e aumentar o risco de desenvolvimento de câncer da pele. Então, aqui a gente já tem uma ideia do quão perigoso é a exposição a essa radiação, né? E a camada de ozônio, ela está aí para nos proteger. Então, esse UVB, que a camada de ozônio consegue nos proteger parcialmente, ele pode modificar, alterar geneticamente, né? Então, vocês imaginam, dentro do nosso corpo, essa radiação pode alterar o nosso funcionamento dentro do nosso corpo e causando doenças sérias, como o câncer de pele, certo? Então, é por isso que a camada de ozônio é uma camada protetora. A outra radiação é a UVC, né, que a gente pode observar na nossa próxima cartela. A UVC, que esse tipo de radiação, a camada de ozônio, ela consegue absorver a maior parte. Então, a maior parte da radiação UVC é absorvida pela camada de ozônio, impedindo que ela alcance a superfície da Terra. Ou seja, impede que essa radiação chegue até nós. A atmosfera, gente, atua como uma barreira natural, olha aqui, uma barreira natural contra essa radiação, que ainda é mais energética e potencialmente prejudicial. Ou seja, nós temos aí esses dois tipos de radiação
que é bem prejudicial. Nós temos aí esses dois tipos de radiação que é bem prejudicial, que é a UVB e a UVC, certo? Que a nossa camada de ozônio, ela nos protege dessa radiação, que causa problemas na nossa saúde. Então, a UVB, a nossa camada de ozônio, ela nos protege parcialmente. Agora, essa UVC, que ainda é pior, que ainda é mais forte, ela é mais prejudicial à nossa saúde, a camada de ozônio nos protege, consegue absorver grande parte, então nos protege mais ainda dessa radiação que é mais perigosa. E qual é a questão e qual é o grande problema quando a gente fala em camada de ozônio? O grande problema, gente, é a destruição dessa camada de ozônio, certo? Então, por muito tempo, essa camada que existe para nos proteger, ela estava sendo destruída. E essa destruição ocorria principalmente por conta de gases poluentes que, quando chegavam na atmosfera, destruíam esse ozônio, fazendo com que a nossa camada protetora criasse buraco e deixasse de nos proteger. Para vocês entenderem melhor como é que isso ocorreu, eu trouxe aqui uma participação especial da professora Yara, que vai explicar isso para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Yara, professora de Química, e hoje a gente vai falar sobre a formação e destruição da camada de ozônio. Vamos dar uma olhadinha na animação em que a gente vai observar como acontece a formação. Olha só, para a formação, o gás oxigênio presente na atmosfera interage com a radiação ultravioleta, proveniente do Sol. E aí acontece justamente a quebra dessa ligação entre os átomos de oxigênio. E aí, novos átomos ali são liberados na atmosfera. Esses átomos de oxigênio, eles são extremamente reativos e aí eles acabam interagindo com uma nova molécula de gás oxigênio, formando, dando origem ao ozônio. Observa que o ozônio ele tem essa estrutura que você está vendo aí. São 3 átomos de oxigênio ligados, tá? Gente, tanto a formação quanto a destruição da camada de ozônio, ela acontece de forma natural no nosso planeta. Porém, a ação do homem faz com que ocorra um aumento na velocidade da degradação do ozônio nessa camada. E principalmente por conta da presença dos CFCs, que são esses compostos, o clorofluorcarboneto, tá bom? Agora a gente vai dar uma olhadinha na animação para observar como se dá essa destruição. Bom, no caso, esse CFC é liberado na atmosfera e quando ele entra em contato com a radiação ultravioleta, átomos de cloro são liberados, ocorre a quebra da ligação e esse íon cloro é liberado na atmosfera. Ele interage com o ozônio presente ali e também é capaz de quebrar uma ligação dos átomos ali de oxigênio na molécula de ozônio, formando novas substâncias, como você pode observar, o monóxido de cloro e liberando na atmosfera mais gás oxigênio. Lembram-se lá na formação que eu falei sobre átomos de oxigênio serem muito reativos? Pois é, aqui nesse momento, esses átomos de oxigênio reativos vão interagir com essa nova molécula, o monóxido de cloro, e aí também vão quebrar essa ligação, formando, liberando mais cloro para o ambiente e também liberando mais gás oxigênio. Importante reforçar que esse cloro, que é liberado, ele vai acabar ocasionando, uma reação que a gente chama de reação em cadeia. Então, esse cloro volta a reagir com o ozônio e a reação se processa novamente, tá bom? Gente, só para a gente finalizar aqui esse momento da aula, um dado importante é que um único átomo de cloro, ele é capaz de quebrar pelo menos cerca de 1 milhão de moléculas
de ozônio. Então, para vocês terem uma ideia aí do poder, né, desse CFC na destruição da camada de ozônio. Espero que vocês tenham entendido aí a diferença entre a formação e a destruição dessa molécula na camada de ozônio. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Então, vocês puderam ver aí como é que o clorofluorcarbono, que é esse CFC que a professora apresentou, ele quebra a molécula de ozônio, fazendo com que isso cause prejuízos na camada de ozônio. E esse prejuízo que ocorre na camada de ozônio, a gente chama de buraco na camada de ozônio, certo? Então, o que é o buraco? É o fenômeno de queda acentuada na concentração do ozônio sobre a região da Antártica. E aqui é bom a gente falar que a Antártica também pode ser chamada de Antártida, e é a região mais ao sul, é o extremo sul do nosso planeta, certo? Então, a gente tem ao norte o Polo Norte, a gente costuma dizer o Polo Norte, que fica ali no Oceano Ártico, a gente chama também de Ártico, e a gente tem o Polo Sul, que é a Antártica ou Antártida, né? A Antártica, inclusive, é um continente. E aí, o que a gente precisa saber a título de informação? É o continente mais frio que existe. Até se a gente comparar a Antártica com o Ártico, o Polo Sul ele é mais frio que o Polo Norte. E é esse frio, principalmente no inverno, que é um frio muito acentuado, e também por conta da circulação de ar ela ser menor no período do inverno, faz com que esses gases poluentes, porque não é só o CFC, gente, não é só o clorofluorcarbono, existem outros gases também que destroem a camada de ozônio. Então, por conta da Antártica ser muito frio e a circulação de ar lá ser menor nesse período de inverno rigoroso, faz com que esses gases poluentes fiquem estacionados naquela região. E aí faz com que esse buraco da camada de ozônio, que é o que vocês conseguem observar aí em azul na nossa imagem, eles fiquem mais evidentes no Polo Sul do nosso planeta Terra, certo? E esse buraco da camada de ozônio, qual é o grande problema desse buraco? É porque aquela proteção que nós tínhamos para nos proteger da radiação UVB e UVC, dessa radiação prejudicial do Sol, acaba que aparece um buraco e faz com que a radiação chegue até a superfície e cause danos, principalmente à nossa saúde, certo? Vamos conhecer quais são essas substâncias destruidoras da camada de ozônio, né? Então, essas substâncias conhecidas como destruidoras da camada de ozônio têm essa sigla ODS, tá? Então, às vezes vai aparecer aí só o ODS, é justamente fazendo referência a essas substâncias que destroem essa camada protetora do nosso planeta. Então, essas substâncias têm sido associadas a efeitos prejudiciais à camada que protege a vida na Terra da radiação ultravioleta, certo? E quais são essas ODS, né? Quais são essas substâncias destruidoras da camada de ozônio? Então, a primeira, que nós já falamos bastante aqui na aula, é o CFC, também chamado, como a gente pode observar aí, ó, de clorofluorcarbonetos, né? Ou, se a gente quiser falar de uma maneira mais simples, o CFC. Essa substância era amplamente utilizada em refrigerantes, aerossóis, solventes e na fabricação de espuma antes da implementação de regulamentações ambientais. O que acontece? Esse tipo de substância, o CFC, era muito utilizado, mas essa grande utilização foi feita, vamos dizer assim, antes da década de 80. Porque na década de 80, os pesquisadores começaram a perceber que algo estava errado na camada de ozônio.
eles começaram a verificar o buraco que estava sendo formado e eles chegaram à conclusão de que aquele problema que estava sendo criado ali naquela época era por conta da grande utilização dessas substâncias destruidoras da camada de ozônio e principalmente os CFCs. Então, eles começaram a substituir. Eles pensaram, bom, esse produto ele causa problema, então vamos substituir e vamos colocar outro. E aí foi quando veio o hidro, que é o que está aqui ó, na nossa próxima, o hidroclorofluorcarbonetos. Essa substância ela veio para substituir os CFCs, porque eles eram bastante utilizados, né? Vocês viram aí em refrigerante, em espuma, eram bastante utilizados. E aí surgiu esse daqui como uma medida de substituição para que não causasse problema na camada de ozônio, né? Então, o hidroclorofluorcarboneto ele foi desenvolvido como alternativa ao uso dos CFCs, porém, ainda verificaram que esse HCFC, que é o hidroclorofluorcarboneto, ele também causava prejuízos, ainda que menores, mas continuava causando prejuízos à camada de ozônio, certo? Além do clorofluorcarboneto e do hidroclorofluorcarboneto, existiam os halons também, né? Que também são substâncias destruidoras da camada de ozônio, que anteriormente eles eram usados em sistema de extinção de incêndio, em extintores de incêndio que a gente usa para apagar o fogo. Pois é, ele era uma das substâncias que formavam aqueles extintores, eram essa aqui, que eram os halons, né? E aí, eles também eram utilizados em aviões e instalações industriais. Esse halons também era muito perigoso porque quando ele entrava em contato com o ozônio, ele liberava o elemento bromo. E o elemento bromo, gente, ele é ainda pior do que o cloro. Então, vocês viram no nosso vídeo durante a aula que o cloro ele consegue quebrar muitas moléculas de O3, né? Ou seja, ele consegue quebrar muitas moléculas de ozônio. Mas o bromo, ele é ainda mais destruidor. O bromo, quando liberado na atmosfera, ele destrói muito mais o ozônio do que o cloro. Então, o halons foi um tipo de substância que foi proibida porque tinha uma capacidade destruidora muito grande da camada de ozônio. Outro tipo de substância é o brometo de metila, que pelo nome brometo de metila, quando entra em contato, quando tem as reações lá na camada de ozônio, também libera o bromo, e o bromo, como eu acabei de falar para vocês, é extremamente destruidor da camada de ozônio. E onde é que era utilizado esse brometo de metila? Esse brometo de metila, gente, era utilizado em processos agrícolas como fumigante de solo. O que isso quer dizer? Era utilizado como inseticida e também na preparação ali do solo para a agricultura. Foi substituído porque era necessário, né? No final da década de 80, as pessoas estavam muito preocupadas, principalmente com a saúde dos seres humanos, e eles queriam alternativas, queriam que medidas fossem tomadas para que esse quadro do buraco da camada de ozônio fosse revertido. Era necessário fazer uma grande mudança, né? E foi feito, né? Como a gente pode observar aí na nossa próxima cartela, né? O que devemos fazer? Eles fizeram essa pergunta para eles mesmos, né? O que devemos fazer? Foi então que eles fizeram o Protocolo de Montreal. Esse protocolo foi assinado em 1987 e ele é um acordo internacional. Por que é um acordo internacional? Porque foi um acordo assinado por vários países. Só para a gente ter noção, foram
aproximadamente 197 países que assinaram esse acordo, e a gente costuma dizer que o Protocolo de Montreal, que foi esse acordo assinado para resolver o problema da camada de ozônio, a gente costuma dizer que esse Protocolo de Montreal, que foi o acordo realizado para resolver o problema do buraco da camada de ozônio, a gente diz que ele foi o acordo ambiental mais bem sucedido, porque ele conseguiu a adesão, ou seja, ele conseguiu a participação de muitos países. E esses países, eles realmente aplicaram as medidas que precisavam ser tomadas naquele momento. Então, voltando aqui para a nossa cartela, esse Protocolo de Montreal, que foi assinado em 1987, ele visava eliminar gradualmente a produção e o consumo de substâncias destruidoras da camada de ozônio, né? As ODS que nós vimos aí, o clorofluorcarboneto, o hidroclorofluorcarboneto, os halos e também o brometo de metila, né? Então, esse protocolo ele estabeleceu metas específicas para eliminar essas substâncias, né? E a adesão e a implementação rigorosa desse protocolo foi fundamental para reduzir os impactos da camada do buraco da camada de ozônio, certo? E aí, o que eles fizeram? Qual foram as medidas tomadas a partir do Protocolo de Montreal? Assim como qualquer acordo internacional, são estabelecidas metas que cada país deve colocar em prática para alcançar aquele objetivo, certo? E o Protocolo de Montreal foi a mesma coisa. As metas foram estabelecidas para que diminuísse ou até mesmo fosse substituído essas substâncias destruidoras da camada de ozônio, para que houvesse uma mudança no cenário ruim que estava naquele momento quanto ao buraco da camada de ozônio, certo? E quais foram as alternativas? Quais foram as alternativas a serem tomadas? A gente pode observar isso na nossa próxima cartela, né? Então, nós tivemos aí a substituição por alternativas mais seguras, né? Ou seja, desenvolver e implantar alternativas mais seguras e mais sustentáveis para as substâncias destruidoras da camada de ozônio. E a gente conseguiu visualizar bem isso, né? Porque nós vimos que ao longo desses anos, né, nós vimos que o Acordo de Montreal ele foi assinado em 1987, né? Então nós temos aí 38 anos, temos 38 anos de acordo e essas substâncias, as substâncias destruidoras da camada de ozônio, elas foram sendo substituídas ao longo desses anos, né? Então, substâncias que eram muito utilizadas em ar-condicionado, em geladeira, foram substituídas e isso foi um grande avanço para reverter aquele cenário ruim do buraco da camada de ozônio. Então, além da substituição dessas substâncias que eram destruidoras da camada de ozônio, outras medidas precisavam ser tomadas, né? Como, por exemplo, nós temos aí na nossa próxima cartela, a educação e a conscientização do povo, né? Então, a educação pública sobre os efeitos nocivos das substâncias destruidoras da camada de ozônio foi muito importante. O que quer dizer a educação pública? Eles passaram a informar bastante, né, para a população
os grandes prejuízos que essas substâncias elas estavam causando à camada de ozônio, e com a entrada e com a não absorção dessa radiação, eles começaram a falar do quanto que isso ia fazer mal para a saúde dos seres humanos. Então, foi feita um amplo projeto para se sensibilizar. Eu gosto mais dessa palavra, sensibilizar, do que conscientizar. Então, foi feito um amplo projeto para sensibilizar a população dos danos causados aos seres humanos se esse buraco ficasse cada vez maior. E se não fosse nada feito, e se nada fosse feito, e se essa situação não fosse, não conseguisse ser, se ela não conseguisse ser mudada, né? As condições na vida do nosso planeta iam ser muito difíceis. Então, a educação e a sensibilização da população foi muito importante, informá-los de que, com a presença desse buraco na camada de ozônio, até câncer as pessoas poderiam ter, certo? Então, essa foi uma questão muito importante e que foi realizada pelos países. Outra medida muito importante foi o monitoramento e fiscalização, né? Então, estabelecer sistemas de monitoramento eficientes para detectar e controlar a produção e o consumo ilegais de substâncias destruidoras da camada de ozônio foi uma medida muito necessária e que fez com que os grandes produtores, por exemplo, quem utilizava brometo de metila na sua plantação, eles fossem sendo sensibilizados quanto ao tema, né? Talvez por medo de pagar uma multa, e aí acabavam que trocavam aquela substância e era um bem que ele estava fazendo não só para ele, mas para o planeta todo. Então, o monitoramento e a fiscalização foi também uma medida importante para que a gente conseguisse reverter essa situação. Também tivemos incentivos econômicos, né? Então, foi importante criar incentivos econômicos para empresas e indústrias adotarem práticas e tecnologias mais sustentáveis para acelerar a transição para alternativas mais seguras, né? E por meio desses incentivos econômicos veio também pesquisa e desenvolvimento. E nós tivemos toda uma colaboração internacional, visto que era algo que interessava o mundo todo, não era de um país só, era algo que com certeza era benéfico para o planeta Terra. Então, essa colaboração internacional, onde todos foram buscando medidas para tentar resolver o problema da camada de ozônio, foi fundamental para termos uma resposta positiva, que é o que a gente tem hoje, né? Como é que está o buraco da camada de ozônio hoje? Como é que está o buraco atualmente, né? Então, a camada de ozônio está no caminho certo para se recuperar nas próximas 4 décadas e a eliminação global de produtos químicos que a destroem contribui para a mitigação das mudanças climáticas. É o que diz a Organização Meteorológica Mundial. Então, gente, a gente tem hoje uma situação bem positiva de como está, de como se encontra essa questão da camada de ozônio, né? É importante saber que é comum que o tamanho do buraco varie ao longo do ano. A camada normalmente aumenta entre agosto e começo de outubro, atingindo seu máximo entre meados de setembro e o final de outubro, né? Então, a gente tem... Qual é a situação que nós temos hoje?
Principalmente por conta dessa redução dessas substâncias destruidoras da camada de ozônio, nós temos uma situação, quase 40 anos depois do Protocolo de Montreal, a gente tem uma situação bem positiva. Então, a gente já viu que a situação melhorou muito, existe um aumento e uma diminuição na camada durante o ano, mas é algo normal, certo? Então, a tendência é que para os próximos anos a situação melhore cada vez mais. Certo, gente? Essa foi a nossa aula.